Boa noite, pessoal, tudo bom? Galera, o vídeo de hoje é sobre uma trena laser que eu acabei encomendando aqui, uma necessidade, né? Eu estava precisando fazer a medição, né, de um imóvel e aí eu comecei a pesquisar umas trenas. Na época que a trena laser surgiu, tava caro pra caramba, né? Era R$ 2.000, R$ 3.000 uma trena. Hoje barateou bastante, então você encontra trenas aí por na média de R$ 100. Essa aqui, por exemplo, essa eu nem importei, viu, pessoal? Essa aqui eu comprei direto no Mercado Livre, porque estava um preço mais acessível. Tava R$ 130, salvo engano, né? E eu resolvi testar, né? Comprar para ver se ela realmente presta, se é uma trena boa. Segundo o fabricante, diz que ela mede até 80 metros. E hoje nós vamos verificar se ela é boa ou não. Ainda não testei, tá, pessoal? Eu recebi, mas não abri. Vem até com pilha aqui. Eu ainda peguei umas pilhas aqui recarregáveis para poder testar, né? Mas já vem com pilha aqui dentro. Bom, já vou testar com a recarregável. É bom que a gente já verifica se vai ter algum problema. E essas pilhazinhas aqui também não valem nada, né, pessoal? Essas pilhas chinesas aqui, você liga um LED, ela dura 15 segundos. Não vale nada. Bom, vem o aparelho, né? Já podemos ver aqui, ó. Engraçado isso, né? Não, esse era preto, né? Eu pensei que era vermelho, mas ok. A cor para mim não é um problema. Interessante, tem uma lente bem potente aqui, viu? Ó, uma lente bem potente e aqui parece que é o LED, não tenho certeza. Vamos ver o funcionamento. E aqui, a caixa no fundo, aliás, bem escondido, né? Temos o manual aqui de utilização. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu costumo sempre ler manual antes de ligar o aparelho, tá? Eu vou pausar o vídeo agora, eu vou dar uma lida rápida aqui nesse manual e eu já retorno para a gente ligar esse aparelho aqui e ver como é que ele funciona. Então, me dá um minuto aí. Bom, pessoal, já li o manual. É bem simples, tá? O manual pouca coisa para ler aqui e funções até interessantes aqui. Então vamos começar a conversar sobre o funcionamento desse medidor aqui, tá? Para ligar, você vai apertar o botão ON, segurar um tempinho, ele já vai colocar um laser aqui, que é para você apontar onde você quer medir, né? Então, escolha um lugar, você vai e aperta, por exemplo, novamente o botão, brevemente. E ele vai te dar a medida aqui, ó, em metros. Tá? No caso aqui, daqui até a parede da minha bancada, tem 33 centímetros. Né? E tem outras funções interessantes também. Então, quando você aperta esse botão aqui, você pode medir a área de um quadrado. Então, você faz a primeira medição, por exemplo, ó, nessa posição, e aí ele já pisca para você mudar o laser para outra posição. Aqui, ó. E aí, quando você aperta, você tem a área em metros quadrados daquele quadrante que você mediu. Eu só senti falta de medir, de fazer essa medição, por exemplo, em metros quadrados, se o terreno for irregular, né? Então, por exemplo, aqui é para um quadrado perfeito, né? Mas nem sempre o terreno é um quadrado perfeito, né, pessoal? Então ele pode ser, por exemplo, um paralelogramo. Se for um paralelogramo, ainda vai por esse tipo de medição. Mas se ele for, por exemplo, um trapezoidal, né, um trapézio, ou, por exemplo, uma área mais irregular, aí essa função aqui não tem muita utilidade, né, porque ela vai te dar uma medição imprecisa. Nesse caso, você vai ter que realmente ir medindo na mão e anotando num bloco de notas. Depois você vai fazer as devidas multiplicações para encontrar a área do local, né? Então é o que você pode fazer para encontrar. Mas ele tem uma função aqui que eu achei bem interessante também, que é o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, aqui você tem a opção de medir volume, né? Então, se você tiver uma caixa d'água, por exemplo, algum lugar que você queira medir o volume daquele lugar, você pode apertar em um eixo, apertar no outro eixo e depois para cima. E aí você tem a medida em metros cúbicos
né, daquela área. Isso é bem legal, isso é bem interessante. A outra medição que eu achei bem interessante é essa, que utiliza o Teorema de Pitágoras. E aí nós vamos lembrar, né, da nossa época lá, do primário, segundo grau, onde o quadrado do cateto é igual à soma dos quadrados Nossa, falei besteira. Corta. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nossa, eu ia falar duas hipotenusas agora, ia ficar feio, hein, pessoal? Mas enfim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, como é que funciona? Ele vai medir a metragem daqui para cá, né, que seria, no caso, um dos catetos, e depois ele vai medir daqui para cá, né, que seria, no caso, a nossa hipotenusa. E com base nesses dois, ele consegue encontrar esse cateto aqui desse triângulo. Se você olhar aqui, temos um triângulo, certo? Ó, cateto, cateto, hipotenusa. Então ele utiliza esse cateto para descobrir a distância desse cateto aqui. Como ele já tem a medida da hipotenusa, porque ele mediu aqui, e a medida desse cateto, ele faz o cálculo e encontra a altura do objeto. Então isso é bem interessante, pessoal. Se, por exemplo, você quiser medir um prédio, medir um determinado andar, por exemplo, esse teorema de Pitágoras é bem interessante. Então essa é uma função que eu achei bem legal. Mas ele não para por aqui. Utilizando o mesmo sistema de teorema de Pitágoras, ele consegue medir, por exemplo, profundidade. Então aqui eu medi a altura, mas ele também pode medir daqui para cá e depois a profundidade. Então é a outra função que ele tem. E ele tem mais um estágio de profundidade ainda, né? Nessa outra medição aqui, ele pode medir um segundo estágio. Então ele mede um e mede outro. Eu achei bem interessante essa função, né? Se você quiser medir a altura de alguma coisa, é bem legal. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simplesmente fazer o teste para ver se ele realmente está medindo correto, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caixa aqui, vou encostar ela aqui, ó. Eu tenho, na verdade, deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá, aqui nessa região eu tenho o meu notebook aqui. Então eu vou encostar ele aqui, ó, no notebook, certo? E nós vamos medir daqui até aqui. Primeiro eu vou colocar essa caixa aqui a 50 centímetros, tá? Que é pra gente poder ter um... Eita, isso é hora da treina, dá problema? Pessoal, Lady Muffin, olha. Quem diria, uma treina antiga que eu tenho aqui deu problema. Vamos ver. Ah, agora foi. Que feio. Hoje não é dia, hein, pessoal? Nossa. Vamos lá. Vou medir daqui. Vou colocar a caixa 50 centímetros, ó. Tá, 50 centímetros aqui na minha trena. Deixa eu colocar bem do lado da trena aqui, laser. Ó, tá a 50 centímetros. Vamos verificar se a trena vai medir certinho. Então, vamos lá. Encostar ela aqui, retinha. Olha lá, pessoal. 0,508 metros, que na verdade dá 50 centímetros, né? 50,08. Nossa, será que eu consigo ver esse 0,8 aqui, né? Pessoal, olha, por incrível que pareça, que não dá para vocês verem na câmera, mas por incrível que pareça, está certo, viu? Tem quase 1 milímetro aqui acima dos 50, então ele é bem preciso, tá, gente? Essa precisão aqui mesmo, com relação à distância, ele é bem preciso. Agora, o que eu notei aqui, vocês vão verificar, e eu vou mostrar aqui para vocês, é que no Teorema de Pitágoras, ele não dá uma precisão tão grande assim, tá? E nós vamos medir aqui, ó. Ó, ele tem exatamente 13,8, tá, gente? Ele tem 13,8 de altura, tá bom? Então nós vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras para medir daqui até a ponta aqui, ó.
Então tem que dar 13,8 aqui de altura. Vocês vão verificar que no Teorema de Pitágoras não é muito preciso. Há uma certa diferença aí, mas é tolerável, né, pessoal? Ó, vou tentar botar bem embaixo aqui. Opa, eu coloquei para medir reto. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Voltando. Vou colocar bem baixo. Pronto. Agora ele mandou medir... Ah, eu fiz errado. Ei, hoje é dia, pessoal. Tá, ele mandou medir primeiro a hipotenusa, tá? Que no caso é a nossa altura. Então vou botar bem na ponta aqui. Perfeito. Agora ele passou e está pedindo para medir o cateto. Vou só mostrar para vocês. Olha lá, piscando a parte do cateto. Vamos lá, vamos medir o cateto. Pronto. Ó, vocês vão observar, pessoal, para a altura, mediante o Teorema de Pitágoras, ele não é muito preciso. Deu uma diferença aí de quase 4 centímetros. Então ele mediu aqui 0,106 metros, que na verdade dá 10,6 centímetros. Ó, só para vocês verem. Então ele mediu bem preciso aqui. Ó, ele tem 13,8. Nós temos uma diferença de 3 centímetros. Pessoal, é claro que pode ser, tá? Que para medidas maiores, né, se a gente tentar medir um prédio, por exemplo, ele vá se aproximar um pouco mais do valor real. Mas para esse pequeno objeto aqui, não foi muito preciso, tá? Não deu muito certo. Uma outra coisa que eu vi no manual é que existe uma maneira de você calibrar ele, tá? Eu não calibrei, tá, pessoal? Como o meu interesse é só medir reto mesmo e no máximo área, então eu não parei agora para tentar fazer a calibração desse aparelho aqui. Mas existe essa função. Depois que eu utilizar para o fim a que se destina, eu vou sentar com calma e vou tentar fazer a calibração dele para ver se de repente esta precisão aqui no Teorema de Pitágoras ela melhora, né? Se eu consigo alguma coisa mais fidedigna, mais próxima do real. Mas realmente a diferença aqui está bem grande para um objeto desse tamanho. Talvez um objeto maior possa ser mais preciso ou não. Pode ser que essa diferença aqui se reflita em metros, né, ao medir um prédio. Não dá para saber. Eu teria que tentar pegar um objeto que eu saiba a altura e tentar fazer o Teorema de Pitágoras nele. E aí verificar realmente se ele funciona ou não. Tá? Mas o fim a qual eu comprei ele, que é medir distâncias, eu gostei, achei bem preciso e acho que vai realmente me atender a minhas necessidades. Lógico, faltou testar aqui a distância máxima dele, mas como eu estou aqui na minha bancada, fica um pouco complicado de eu medir, tá? Mas eu acredito que vai dar certo assim. Deixa eu fazer uma medida aqui só do pé direito aqui do local onde eu me encontro, só para a gente tentar ter uma noção. Pessoal, eu acho que está certo. Aqui está marcando 2,91 metros. Meu pé direito aqui, ele é 3 metros e eu fiquei uns 10 centímetros no chão. Deixa eu olhar encostando no chão. Espera um pouquinho. Ó, pessoal, deu 3,46 metros. E aqui está mais ou menos isso mesmo. Aqui é um pouco maior que 3 metros, né? Porque eu estou num telhado. Já na sala, eu sei que lá é 3 metros. Então, já vou parar aqui o vídeo, vou lá na sala fazer a medição rapidinho e vamos verificar se de repente a altura está batendo, tá? Me dá um minuto aí. Pessoal, mostrando aqui para vocês, ó. O meu pé direito, ele tem 2,71, tá? 2,71. Agora eu vou usar a trena e nós vamos verificar quanto de altura ele vai estar dando aqui.
E esse no fundo é minha filha. Vamos lá. O laser tá no teto, tá? Vamos medir aqui. Pessoal, bem preciso, olha, 2,71, exatamente o que eu medi ali na trena. Então, para medir distâncias lineares, essa trena aqui funciona muito bem. Eu gostei, tá? Então, o produto está aprovado. Pessoal, eu havia dito no vídeo que o teorema de Pitágoras desse medidor aqui estava um pouquinho furado, né? Mas na verdade, pessoal, ele se torna impreciso quando a distância é pequena. Quando a distância é maior, ele tem uma precisão bem melhor, tá? A margem de erro dele é mínima, comparado, por exemplo, àquela medição que vocês viram no vídeo. Então eu vou agora mostrar para vocês, tá? Na prática, o teorema de Pitágoras funcionando, tá bom? Ó, vou selecionar aqui no display, teorema de Pitágoras, ele está pedindo agora para medir a hipotenusa. Eu vou medir a partir deste batente aqui, tá, pessoal? Primeiro, antes de qualquer coisa, né, de eu começar a medir o teorema de Pitágoras, deixa eu medir primeiro a altura que nós temos aqui no meu pé direito. Ó, temos aqui 2,69, 2,7 aproximado, tá? 2,69, ok? Agora vou colocar aqui para funcionar o teorema de Pitágoras. E vamos lá medir corretamente. Ó, ele está pedindo aqui, piscando a hipotenusa, certo? Então, nós vamos medir daqui até o ângulo em cima aqui. Pronto. Ó, e agora ele está pedindo para medir o cateto, que é a parte de baixo. Ó, vamos lá. Olhem lá, pessoal. 2,68. Lembra que era 2,69? Então, a diferença mínima aqui, tá? Que provavelmente é só às vezes o laser ficar um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais angulado. Então, é a diferença mínima, praticamente desprezível, quando se trata de alturas maiores, tá? Então, eu retiro o que eu disse aí no vídeo. É bem preciso, sim, tá? Até pela própria dificuldade que se tem, né, nessa triangulação, nessa medição, ele tem uma precisão muito boa, tá? Então, mesmo para medir com base no teorema de Pitágoras, esse aparelhinho é muito bom, sim, tá, pessoal? Então, corrigindo aí. Uma outra coisa que eu tenho que salientar, ele tem uma diferença se você utilizar, por exemplo, pilhas recarregáveis e utilizar pilhas, por exemplo, ácida, aquela pilha mesmo chinesa que veio junto com o aparelho. Ele tem uma margenzinha de diferença, tá, pessoal? Então procurem utilizar pilhas recarregáveis, que me parece que a precisão é bem maior quando utiliza pilhas recarregáveis. Por qual motivo? Não sei, teria que estudar o circuito para saber, tá bom? Mas para pilhas recarregáveis a precisão dele aumenta. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abraço e até a próxima.